Eduardo, chega um pouquinho mais pra dentro. Chega um pouquinho mais pra dentro. Você vai comer, abrir lendo o jornal? Seu pastor vai curtir muito. Tem que lavar. Apareceu isso, eu tô vendo daqui, ó. Tá? Vai. Tomando café aqui com o Verdade aí do Brasil prestigiando. Novas línguas conhecendo o Evangelho, glória a Deus. E Pedro Brás, parabéns para o Terena do Brás, comemora 100 anos. Valeu, Brás. Valeu, Brás. Vamos lá então? Vamos lá. Um 3, hein? 3, hein? Vai, pode deixar com você. Aí. A gente corta. 3, 2, 1. Gravando. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você assistiu o vídeo. Finalmente estamos aqui para mais um Café com Teologia, número 5. Finalmente estamos aqui, depois de uma temporada longa de férias, não, né? É que todas as séries tem uns hiatos ali, né? Assim, então... Crescemos, engordamos. Perdemos o cabelo, fizemos a barba. Agora estamos de blusa. É, né? A estação mudou. Mudaram as estações, nada mudou. Estação, olha só, estação mudou, minha barba, meu cabelo mudaram. É que lembra do, não sei se você lembra do náufrago, então, a gente encontrou o Marcelo numa ilha perdida. Resgatamos, demos um Cadê o Wilson, Marcelo? Você não trouxe o Wilson? O Wilson tá em casa. Coloca uma foto depois pro salve aí, por favor. Galera, desculpa pelo tempo que a gente ficou fora, é que tava todo mundo numa correria louca agora que a gente conseguiu dar uma pausa para gravar. Então, estamos de volta. Estamos de volta e pela primeira vez no Café com Teologia temos café! Temos café, né? Era suco, Coca-Cola, café, nada. Era tudo com teologia, menos café. Mas porque dessa vez nós gravamos de manhã. É mesmo, combinava o café. Agora sim estamos certos. Mas é isso. Vamos para o tema desse café, número 5, com Edward. Gente, o tema dessa vez nós iremos agora separar o joio do trigo, bem que se dizer, né? O tema que nós vamos tratar hoje é cristão não praticante. Nós iremos falar tanto do cristão, que é o cristão sincero, o cristão verdadeiro, como aquele que se diz cristão, mas ele fala que não é praticante, usando o mesmo argumento que o católico usa hoje. Que existem uns católicos que são praticantes, vão à missa, fazem todos os seus rituais, cumpre tudo aquilo que é ordenado a eles. E também aqueles cristãos que, eu sou cristão, mas não vou à igreja nenhuma, prefiro ficar de boa aqui em casa, ou eu fui quando era criança, ou vou de vez em quando tem alguma festividade, alguma coisa. Então a gente vai abordar sobre esse assunto hoje. Bom, então agora a gente vai falar sobre o que é ser um cristão. Esse termo, cristão, de onde que ele vem? Esse termo, ele vem da própria Bíblia. Então se você conferir lá na sua Bíblia o texto de Atos 11, 26, você vai ver que Paulo e Barnabé tinham sido enviados pela igreja de Jerusalém para Antioquia. E daí, lá em Antioquia, eles passaram um ano ensinando aquelas pessoas, evangelizando e cuidando deles. Então eles ficaram um ano se relacionando com aquele povo daquela cidade de Antioquia. E daí então, Lucas, ele nos mostra, ele escreve que pela primeira vez ali em Antioquia, foi a primeira vez em que aquele grupo de pessoas que seguiam Jesus foram chamados de cristãos. E cristãos pode significar, né, em primeiro lugar, aquele que segue a Cristo. Então, ao pé da letra mesmo, cristão é aquele que segue a Cristo. Ou então, tem alguns estudiosos que vão pro lado de pequenos cristos. Mas as duas ideias chegam no mesmo, né, na mesma lógica, que é que aquelas pessoas de Antioquia, elas viram aquelas pessoas e elas reconheciam na vida daquelas pessoas que elas seguiam Jesus, que elas eram seguidoras de Cristo. Pela maneira como se comportavam, pelas escolhas que faziam, inclusive porque não era nem um pouco popular ser um seguidor de Cristo naquela época, diferente dos dias que a gente vive hoje, que acaba sendo popular você ser que segue Jesus. Sou de Jesus, Jesus, Jesus.
etc, que você tem uma religião. Lá não. Era bem impopular ser cristão. Você podia perder sua vida, na verdade. Então, as pessoas de Antioquia viam naquelas pessoas que estavam lá dispostas a ir até as últimas consequências para seguir a Jesus. E daí então elas colocaram esse nome. Foi um nome que foi colocado nesse grupo. Eles não se autodenominaram cristãos, eles foram reconhecidos como cristãos. Então é importante a gente deixar isso claro logo no começo, para a gente começar a trabalhar essa questão de que, será que nós somos cristãos hoje? Cristãos é quando alguém te reconhece como verdadeiro seguidor de Jesus. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Na época até tem uma questão de que o termo cristão foi colocado como uma forma até pejorativa, né? Exatamente, cara. Eles não eram um elogio, porque ser um seguidor de Cristo era uma loucura. Você é louco, velho. Lembrando que Jesus tinha morrido. Você tá seguindo quem? Um cara que morreu, né? Ele ressuscitou, mas quem não cria, não cria. Não cria, ele não estava aqui, né, fisicamente. Ele não estava, então teoricamente você seguia. Em certo ponto era perigoso até, né? Era perigoso. Por exemplo, Pedro, quando negou Jesus, praticamente ele ficou com medo. Foi por medo. Tanto que ele negou. Exatamente. Ele falou, você tá junto com Jesus? Você tava, eu lembro de você lá com ele. Não tava não. E propriamente em Atos, Estevão é morto, apedrejado, por ser cristão. Por falar sobre Cristo. Exatamente. Então não era uma coisa pop. Não, nem um pouco. Né? Então, E fácil. E fácil. E mesmo assim eles eram reconhecidos por ser. E não... não, eu sou cristão. Exatamente. Então era algo assim que as pessoas não entendiam. Nossa, as pessoas seguem Jesus, são cristãos. Não era um elogio. Era, na verdade, um estranhamento. Mas eles estavam reconhecendo que aquelas pessoas eram diferentes. Isso que é o mais importante. Às vezes eu temo que vou. Agora, galera, a gente vai falar sobre essa moda de ser evangélico, essa moda gospel. Ele adora temas polêmicos. O mundo gospel e outras cositas. Bem, a gente viu aqui que os cristãos, logo no comecinho, eles eram reconhecidos pelo que eles faziam, pelo que eles eram, não por se dizerem cristãos. Só que hoje, a gente para analisar, tudo isso era uma baita de uma festa. Porque aqui no Brasil a liberdade religiosa existe, é grande, a gente pode acreditar no que a gente quiser e falar disso para quem a gente quiser. Então, existe o quê? Um mundo gospel. E hoje o que acontece? Existe as celebridades gospel, existe um mercado gospel, o mercado do cristão, um mercado de venda, um mercado onde a gente vai ganhar dinheiro. Um mercado de status, ser evangélico, ser cristão, né? No vídeo número 2 a gente falou sobre isso, um pouquinho sobre celebridades gospel. São pessoas que usam o fato de ser cristão, o fato de ser evangélico, que é outro termo que agora, nossa, evangélico, tudo é evangélico. O fato de ser evangélico para se autopromover e para se vender muitas vezes para um determinado grupo. Porque tem público. E aqui, nem a gente estava conversando aqui, é a lei da oferta e procura. Hoje, os evangélicos cresceram. Sim. Então, o que viram? Televisão, a mídia viu? Mercado. E o que acontece? Muitos cristãos entraram na onda. Então a gente criou um mercado. E um dado para a gente mostrar como que tem procura, né? O IBGE de 2010 indicou que 22,2% dos brasileiros são evangélicos. Ou seja, é muita gente. Considerando que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 1/5 dessa população é evangélica. Sem contar os que são simpatizantes, né? Não se consideram evangélicos, mas gostam dos produtos, assistem, contribuem, tarará. Então acaba virando um mercado mesmo, né? E para quem já teve o prazer ou desprazer de comparecer até uma Expo Cristã, que acontece todo ano lá em São Paulo, eu já fui. Gente, é coisa assim muito grande, sabe? As estruturas que eles montam lá, e tem produto para qualquer tipo de gosto, assim, camiseta, N camisetas com N versículos, com N
coisas escritas nas camisetas, e é cruz, é não sei o quê. Ó, a gente tem uma empresa que uma vez minha igreja recebeu as propostas lá, tem uma empresa que ela faz tudo para sua igreja, cadeira, banco, parede, levanta a igreja praticamente. Só não coloca o pastor. Mas assim... Pelo menos. É. E, meu, você vê também Bíblia de todos os jeitos, com todas as traduções, sabe, com vários comentários. Não que a gente seja contra isso. Não que a gente seja contra a esse A mercado, gente só né? está mostrando que existe um mercado. Uhum. E como as pessoas idolatram esse E mercado. que ser evangélico é rentável para quem quer ganhar dinheiro. Você é investidor, se você quer dinheiro para investir, por favor, invista nesse mercado. Tem um que você anúncio tem pra gente futuro. colocar aqui no Café com Deus. Tá aí a Globo. A Globo investiu no Festival Promessa, deu resultado. Entendeu? Deu resultado. O que acontece? A Globo mesmo, toda novela tem alguém que é evangélico agora. É. Então, assim, é quase um sistema de cota para evangélico. E a gente, teoricamente, a gente tem crescido muito. E crescido de que forma? A gente estava conversando aqui, o Eduardo trouxe para nós a mais nova novidade, sendo redundante aqui, Pra mostrar o mercado gospel. do mercado gospel. Ou seja, pelo que ele vai falar, vamos entender a que nível de crescimento cristão a gente está. Com o mais novo empreendimento do mundo gospel, o Sex Shop Gospel. Eles vendem produtos para casais, para incrementar a relação dos casais. Sexy shop. Gente, isso, tanto lá tá aí o Marcos Feliciano, o Silas Malafaia falando a questão do homossexualismo para não acabar com a família, e o próprio mundo gospel tá acabando com a família, criando essas coisas. Ou seja, eles não pegam mais Cristo como sendo o centro da relação de um casal, levando o casal para a palavra de Deus e usando ela para fazer a direção do seu relacionamento. Então, dizendo, ó, se o seu relacionamento com seu cônjuge tá frio, meu, ó, vem aqui, compra um negocinho aqui pra fazer a relação de vocês Compra um esquentarem de chicotinho. novo. Só que vai ter um adesivo gospel, santifica o negócio, santifica, né? beatifica. Agora você pode usar, Aí Deus você- vai abençoar. Você chega no pecado. sexy shop, andando pelas Corredores, gôndolas, vitrines. de fundo, Aline Gospel. Aline Gospel. Aline Barros. Né, você tá lá, Entenderam, né? O som. é um som ambiente, né, todo favorável. Você tá ali na ala dos vibradores ouvindo diante do trono. Tipo, incoerente, né? Incoerente. E vamos pensar, quando tem a ordenança sobre maridos como amar suas esposas, as esposas como amar seus maridos, por exemplo, os maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, seja capaz de dar sua vida por ela. Vai falar pra mim, se o marido amar a esposa dessa forma, que relacionamento que esfria? E você não vê Cristo criando mimos, fazendo coisinhas assim infantis, que é da nossa natureza pecaminosa? Você não vê Cristo fazendo isso com a sua igreja, por exemplo? E assim, e para atrair mais gente ainda, porque o mercado ficou rentável, o que acontece? Existe uma contextualização da palavra. Ou seja, a gente molda a palavra para que ela fique um pouco mais agradável, para que atraia mais pessoas e a gente lucre mais. A gente, a igreja, às vezes lucra mais, o mercado lucra mais. Então você pega a palavra, coisas que a palavra diz e deturpa. Simplesmente molda aquilo para que fique mais atraente, mais atrativo. Aí você encontra pastores estudando Bíblia para atrair pessoas. Então, gente, e é muito interessante porque a gente olha o que está acontecendo hoje em muitas igrejas, essa pregação que quer chamar a gente a qualquer preço. A gente baixa o nível, vende, é mercado o tempo todo, é promessa, aí você vai ganhar. Então a gente quer que as pessoas sejam cristãs a qualquer preço, não importa. Negocia os valores. Né? Negocia os valores. E daí a gente olha pra Bíblia e o negócio muda. Então, o texto de Lucas, capítulo 14... Não, desculpa. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. 14... Lucas capítulo 14, do versículo 25 a 27, é o texto que Jesus está andando. A Bíblia fala lá no versículo 25 que tem uma grande multidão seguindo Jesus. Ou seja, se fosse hoje, Jesus seria considerado um grande pregador, sucesso. Nossa, como Deus está abençoando o ministério dele. Só que Jesus não via dessa forma, porque ele não estava preso a
a esse tipo de visão. Ele olha para trás, ele vê aquela grande multidão e ele sonda os corações e vê que ele tem muitas pessoas que estão seguindo ele por interesse, porque ele dá comida, porque ele cura, etc. Então ele olha e fala: se vocês, aquele que não amar, que não me amar, mais do que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, ou até mesmo a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E continua. Então, o discurso de Jesus era o contrário do discurso de hoje, porque o de hoje, a maior parte do discurso é para chamar pessoas, e o de Jesus era para espalhar. Ele queria filtrar aquele grupo para ficar somente os verdadeiros discípulos dele. E será que a gente está disposto a pregar assim nas nossas igrejas e de repente sair membro da nossa igreja, mas que não são verdadeiros discípulos? E aí entra o que a gente tem criado dentro da igreja: cristãos ou gente que vai na igreja. E onde você se encontra? Você está realmente nesse povo que ouve a mensagem dura, entende quem você é, que você é pecador, que você não é digno, e fica mesmo assim porque você entende que isso que traz salvação? Ou você é desses que adoram ouvir uma mensagenzinha legal, uma mensagenzinha boa? Hoje o evangelho virou livro de autoajuda, né? Também por causa do mercado. E você está lá indo na igreja. Ou você nem vai numa igreja, você diz que é cristão porque... eu acredito... eu ia na igreja católica, presbiteriana, batista, metodista, que segue Jesus, então eu sou cristão. Quais são as prioridades hoje, né? O crescimento, igual o Marco falou da pesquisa do IBGE, um crescimento em número ou um crescimento em qualidade? Inchar ou crescer? Se a gente filtrar esse número aqui do IBGE, quanto que fica de verdadeiros seguidores de Cristo? É uma vergonha para uma nação que tem toda a liberdade religiosa igual a nós. E é até uma coisa que às vezes a gente pensa. A liberdade religiosa, às vezes, atrapalha. É verdade. Nem sempre é uma coisa, uma benção. porque daí fica tudo largado. Por exemplo, você conseguiria ser um cristão na Índia? É uma coisa que às vezes eu acho que a gente tem que pensar. Você é cristão aqui no Brasil, show de bola, fácil, tranquilo. E se o contexto fosse outro? Se o contexto fosse outro, você conseguiria ser cristão? O Edward estava falando. Com perseguição religiosa, por exemplo, caso alguém não conheça, a gente já falou sobre esses assuntos do Portas Abertas, entre lá e veja. Recentemente na minha igreja a gente recebeu o Arthur, ele é correspondente do Portas Abertas, ele estava falando que na Coreia do Norte, todo mundo sabe que o sistema... do governo? Isso, como que fala? Ditadura. A ditadura que acontece na Coreia do Norte, e não tem liberdade religiosa lá, tanto que não tem liberdade para nenhuma quase. E ele estava falando que na Coreia do Norte, um cristão na Coreia do Norte, ele faz 2 confissões. A primeira confissão, que ele confessa Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, e a segunda confissão, que ele aceita morrer por Cristo. Morrer por Cristo. Ele está disposto a isso. Quando chegam lá, se um oficial chegar e perguntar para esse cristão na Coreia do Norte: você é cristão? Você vive a Cristo? Ele vai falar assim: eu vivo por Cristo, eu sou cristão. Ele pode ser morto ali mesmo, ou levado para um campo de concentração, e ele deixa que sua família morra, e não negocia esses valores. É isso que está, não negociar nossos valores. Então nós vamos falar aqui agora da luta que há, né? Ou da diferença entre o cristão e o igrejista, né? Eu estava refletindo um pouco essa semana referente a esse assunto, e na minha opinião, eu vejo o cristão como uma pessoa mais solidária. Solidária tanto com ele, com seus familiares e a sociedade com que ele está inserido, né? E o igrejista, eu vejo que ele vai para a igreja, ele é mais uma pessoa mais egoísta. Ele vai para a igreja sabendo que Deus pode dar as coisas para ele, e ele não está importando se o Marco está bem, se o Marcelo está bem. Chega na igreja, se fecha no mundo dele: eu estou aqui para isso, Deus tem que me dar, e aquela coisa toda. Ele é mais egoísta e está envolto nessas coisas, né? Eu vejo o igrejista dessa forma e o cristão de uma maneira totalmente diferente. Uma pessoa que se doa pelos outros e tenta fazer o máximo pelas pessoas e para Deus principalmente. E a gente, um versículo em cima disso da questão cristão, igrejista, ou no caso, como a gente falou, cristão não praticante, né? Cristão não praticante. Mateus 7, 20. Ele fala assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, por aquilo que você frutifica, você vai ser conhecido.
Que fruto que você tem dado como alguém que vai na igreja? Você tem ido na igreja ou você tem sido cristão? Porque ser cristão que não pratica, Não tem, é incoerente, né? não tem como. É incoerente. E essa questão dos frutos é muito importante. Porque tem muitas pessoas que vêm pra igreja, aceitam a Jesus, né, fazem uma oração lá para entregar a vida para Deus, mas não acontece nada na vida da pessoa. Ela não muda, ela continua sendo a mesma pessoa, só que agora ela tem uma religião. Então Jesus está falando, é pelos frutos, cara. Tem outra história. Você é seguidor de Jesus de verdade, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Sua vida muda. Todas as coisas Sua passaram. vida muda. Não tem como você ser igual. Então a pessoa que veio para a igreja e continua a mesma pessoa, ela não é cristã. Ela pode estar na igreja, mas ela é igrejista. Ela é só isso. Seria legal pensar bem nesse assunto, porque a continuação diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aí. Então, é fazer a vontade de Deus. Isso te torna cristão. E não tem como você fazer a vontade de Deus sem praticar, porque o fazer é a prática. Exatamente. Não dá pra cristão não praticante. Ah, eu sou cristão, mas eu não vou na igreja, eu não faço nada. Não dá. Então não existe eu se autodenominar-se cristão. Ou você é cristão ou você não é. Se você for cristão, as pessoas vão reconhecer que você é cristão. Não existe Ponto cristão não praticante. Não existe. Por favor. Alguém possa te Então tem aquela pergunta que a gente lançou na página, que algumas pessoas responderam. Parabéns aos amigos do Edward que responderam. Olha, gente, Deus abençoe. Responderam na página dele. Responderam no perfil do Edward. Mas né? parabéns pro Edward também, que não... Obrigado, Carlas, porque só 2 Carlas responderam no Na lugar nossa certo. página do café. Eduardo, que tá lá na Dinamarca, tá jogando uma vida nova. Parabéns, Eduardo. É Irlanda, né? É Irlanda. Não, Escócia. Escócia. Parabéns, Eduardo, que tá na Europa escrevendo uma vida nova. Tá, inglês. Inglês. Beijando o pé de Lutero. A pergunta que a gente lançou: por que você se considera cristão? Por que você se considera cristão? Gente, a partir do momento que eu vi o amor de Deus tomando a minha vida, eu considero que com 17 anos foi o momento que eu sentei e vi assim, comecei a estudar a Bíblia e vi o tamanho de Deus. Antes eu tinha um conceito de Deus, um Deus muito pequeno, um Deus que eu usava muitas vezes como escudo contra o meu medo, as tribulações que surgiam. E eu vi que Deus era muito mais aquilo que eu pensava, que Ele era muito grande, que Ele era um Deus amoroso e que entregou o Filho dele por mim. E eu vi a minha situação, como eu sou pecador e como Ele me amou de tal maneira. E eu olhava para as outras religiões, assim como o Eduardo acabou descrevendo também, porque ele se considerava cristão. Eu vi como as outras religiões são falhas e como o que se diz salvador e líder dessas religiões se faz tão pequeno e tão miserável comparado ao Senhor, que é tão grande, imutável. E na Confissão de Westminster é muito legal a descrição que faz a respeito de Deus e quero compartilhar com vocês. É na Confissão de Westminster, capítulo 2. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Eu vi como eu era pecador. Conforme eu li aqui então na Confissão de Westminster, que ela demonstra um Deus todo-poderoso e tão grande em si, foi esse Deus que me chamou e me amou primeiro, e eu vi que por mim mesmo eu não conseguiria chegar até Ele e colocar ali no meu coração. E é por isso que eu sou cristão hoje. Marco. Eu sou um cristão não porque eu escolhi ser, mas porque Deus me escolheu. Então a Bíblia mesmo já me descrevia, né? Eu era inimigo de Deus. Eu nunca poderia ser um cristão, um seguidor de Jesus por minha própria vontade, por minha própria escolha. Então eu sou um cristão porque Deus, esse Deus que o Edward descreveu agora, Ele me escolheu, Ele me trouxe das trevas e me transformou, me fez nascer de novo
E por isso eu sou um seguidor de Jesus, não pelos meus próprios méritos, mas pelos méritos dele mesmo. E eu me considero cristão porque eu não sou perfeito. Porque em mim nada tem de bom. Tudo que tem em mim é porque Deus tem feito a obra que Ele quer fazer em mim. E porque eu tenho tentado ser cristão. Porque eu tenho lutado contra mim, lutado contra aquilo que nem o Marco falou. A gente é inimigo de Deus e Deus vem e nos resgata. Então eu tenho tentado cada dia buscar mais esse Deus que o Edward falou, dentro da minha imperfeição, mas reconhecendo quem eu sou e não tentando ser melhor, não tentando ser bom, mas reconhecendo sempre que tudo aquilo que vem de bom, tudo aquilo que eu tenho em mim, é Deus que me dá. E reconhecendo a minha condição de pecador, de pó, e que Deus é soberano. Sim. Então acho que somos cristãos. E você? Às vezes parece difícil. Indicação de música para vocês em cima desse tema. A música Brilhar por Ti, do Leonardo Gonçalves. A gente vai deixar um link pro vídeo Boa aqui. essa música, tudo a ver. E é legal só uma frasezinha dela aqui, que ela fala o seguinte, eu escrevi parte da música e não escrevi essa parte que eu queria. O cristão, ele é exemplo. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem eu querer. Você é exemplo. Na Antioquia eles eram reconhecidos pelo exemplo que eles davam de ser como Cristo. Nós somos reconhecidos por exemplo, mesmo sem querer. A gente tem dado exemplo. Isso aí. Que exemplo você tem dado como cristão? E indicação de livro, a gente quer deixar para vocês esse livro aqui, que chama Siga-me, de um autor chamado David Platt. Gente, esse livro tem tudo a ver com o tema, então vale muito a pena ler. O prefácio é do Francis Chan e ele conversa sobre isso. Cristãos falsos, né? Cristãos que acham que são cristãos e não são, e o que é de fato ser um seguidor de Jesus e o que isso custa para nós, e essa questão de que é Deus que decide. Gente, é muito bom, com ideias excelentes, gostosa a leitura, então fica aí a recomendação para vocês lerem, tá joia? Show! E é isso. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ter participado desse café aqui conosco. Isso aí. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que quando nós chegarmos diante dele no céu, que ele possa dizer pra gente, muito bom, servo bom e fiel, que nós possamos cumprir a vontade dele aqui nessa terra. Eu não sei as pessoas que você tem do seu lado, se são cristãos verdadeiros ou são cristãos nominais, que você possa não olhar para o exemplo desses cristãos nominais, que se dizem cristãos e não são, mas que você possa olhar para o verdadeiro Deus que está nos céus, que tem cuidado de nós, e olhe para a Bíblia, veja aquilo que Jesus deixou para nós, e olha, tanta coisa no mercado gospel, tanta coisa ruim, que você possa ser criterioso, ter discernimento, e que você não venha negociar seus valores. É isso que o nosso recado que a gente quer deixar com esse tema. E curta a nossa página, compartilhem esse vídeo. Dê sugestões, participe. Dê ideia de futuros vídeos, comente, tome um café com a gente. Isso aí. Deus abençoe vocês. Hoje no cardápio, leite, café, pão com torresmo, Pãozinho normal. pãozinho normal, margarina, açúcar. E a gente? E a gente? Então, gente, valeu, Deus abençoe. Valeu, galera, até o próximo obrigadão. vídeo. Show! Valeu. Gravou! Aleluia! Tava com saudade já. Eu tava, cara. E agora, ó, rodando numa boa. Agora a câmera continua. Valeu, câmera. Vamos lá. Espírito tranca a bateria. Saia de... Vamos levar essas coisas pra baixo. Precisamos de uma TechPix. TechPix. Isso no vídeo, põe isso no vídeo. Próximo vídeo, você é amiguinho, como diria o vídeo. Você é irmãozinho, você é irmãzinha. Que Deus está te abençoando, tá tocando no seu coração. Mostra a caneta do Eder. Mostra a caneta do Eder. Agora que a gente tá com tempo, vamos brincar um pouquinho. Essa foi a caneta do café. Essa foi a caneta do café de hoje. Um negócio de visual, gente. Isso é complicado. Cada vez ele inventa pô. Você é irmãozinho, você é irmãzinha que tá com dinheiro sobrando, que Deus está te abençoando. Que Deus está abrindo as comportas do céu sobre a sua vida. Deposite na nossa conta um dinheiro. Deus vai te dar em dobro. Agência 3149, conta 602478. Deus vai te dar em triplo, um por cada um de nós. A gente vai falar seu nome, te honrar nesse momento. Tchau. Pode pôr aí. Gravando de novo?
Cara, esse pão tá muito bom. Com você. Nossa, eu tô vendo mesmo. De pão da ceia a gente pegou aqui da igreja. Nossa, eu nem falar com a Donana que eu queria pra fazer um pão pra nós. Com quem? A Donana é uma mulher aqui da igreja que faz pão. O Nossa. que é aquele negócio de latte que você sempre posta É lá? uma velho? sorveteria. Tem aqui em cima. Mano, vamos lá, velho. Leva lá naquele Ô, sorvete É top. sério, tu usou? Da onde? Daqui? Da Elate. Acho que eu nunca tomei, sabia? Ô, louco, Marco! É, verdade. É sorvete artesanal. Legal. Então vamos lá? Vai. Pode ir, no 3, contei. 3, 2, 1.